Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 5. Bem-vindos à segunda parte do nosso encontro. Vamos continuar falando sobre pronomes interrogativos, não é isso, gente? Vimos aí 8 pronomes interrogativos, aqueles mais utilizados mesmo, tá bom? Quando, como, onde, porquê, por aí vai. Esses aí, galerinha, que vão ser os nossos direcionadores, vão ser os comandos das perguntas. Se você vai perguntar e vai exigir uma resposta que tenha uma informação, ou que fale de opções, ou que fale de tempo, ou que fale de pessoa, de posse e por aí vai. Não perceber quem é o teu alvo na pergunta é importantíssimo. Você vai fazer uma pergunta que não tem objetivo, não é isso que acontece na nossa vida, né, gente? O tempo todo a gente está pensando em objetivo. Qual é o teu objetivo com aquela pergunta? É como, é quando, é onde? A partir disso, você vai conseguir responder questões certamente. Vamos lá então para nossa segunda parte do encontro de hoje, falando aí, olha só, ainda sobre os pronomes interrogativos. Vamos lá, olha só. Let's practice. Bora praticar, gente. Mais uma vez, é a prática que leva à perfeição. Não esqueça disso, vamos praticar. Você vai ter agora, então, mais um grupo de perguntas. Professor, qual é a dica que você dá para a gente quando estivermos tratando de perguntas assim? Questões desse modelo. Gente, não tem jeito. A principal dica é observar qual é o teu foco, qual é a tua ênfase. Olha que na número 5 é very well. Na número 6 é last summer. Na número 7 eu tenho the police. Olha só, the police. E a número 8 eu tenho in the morning. Beleza. Vai ser a partir dessas expressões. Esse é o teu objetivo. Então vai ser a partir delas, a partir dessas palavrinhas, que você vai direcionar as tuas perguntas. Então tá aí. Olha só, temos mais 4. Vocês têm 2 minutinhos para responderem esse grupo aqui, do 5 ao 8. Vamos lá, então? 2 minutinhos para vocês responderem. Boa atividade.
Vamos lá, galerinha. Vamos responder então a número 5, 6, 7 e 8. Vamos lá, olha só. Perceba que a número 5 tem como objetivo a resposta very well. Professor, esse very well, ele tem que ideia? Esse very well, galerinha, é o muito, que é o intensificador very, e esse well é o bem. Ah, professor, então esse bem é que é o nosso foco. Justamente. Então essa ideia de muito bem está nos trazendo a ideia de um advérbio. Professor, que advérbio é esse? É um advérbio de modo. É a maneira como alguma coisa está sendo realizada. No caso aqui, olha só, essa expressão toda se refere ao sing, que é o verbo cantar. Então, olha só, como é que essa pessoa canta? A pessoa canta muito bem. Meu irmão, olha aí, ó. My brother, ele canta muito bem. Very well. Ah, professor, então é interessante que a gente pare aqui um pouquinho e faça aí nossas ideias de análise sobre os advérbios. Advérbios são entendidos como palavras modificadoras. Então, são os modificadores da língua. São o que a gente chama de modifiers. Então, eles modificam. Professor, o que eles modificam? Vamos pensar um pouquinho? Modificadores são aquelas palavrinhas que modificam. Modificam, então, um adjetivo. Modificam, então, um outro advérbio. Ou ainda modificam um verbo. Anota isso que é muito importante. Mais uma vez, repetindo. Vamos recapitular. Pessoal, quais são as expressões utilizadas na nossa língua para fazer modificação? Ou seja, são palavras entendidas como os modificadores. Quais são os modificadores? Modificadores são adjetivos e advérbios. Falando inicialmente dos advérbios, dá uma olhadinha. Os advérbios são aqueles que modificam. Ou modifica um adjetivo, ou modifica um outro advérbio, ou modifica um verbo. Então é isso. O modificador advérbio só modifica um desses três: adjetivo, advérbio ou verbo. Tudo bem, gente? É para isso que serve um advérbio. No nosso exemplo, se você perceber, ó, ele está modificando o sang. Ah, professor, então ele está modificando o verbo, que é o verbo cantar. Todo mundo consegue perceber isso? Ele modifica o verbo, cantar. Então tá aí. É um advérbio que modifica, no caso ele é um modificador, e ele modifica aqui um advérbio. Professor, e quando tiver um advérbio de modo, qual vai ser aí o meu double H question? Qual vai ser o meu pronome interrogativo? Meu pronome interrogativo vai ser aquele que vai nos trazer a nossa resposta. No caso, um advérbio, ou seja, é o nosso como. Como que ele canta? Como que seu irmão canta? Ah, meu irmão canta muito bem. Se a tua pergunta tem a ideia de como, certamente o teu pronome interrogativo vai ser how. Não é isso, gente? How é o nosso como. De que maneira, de que modo que o seu irmão canta. Show de bola? Maravilha. Olha só. Vamos para a número 6. Olha só. A número 6 tem algumas informações. Ela foi para onde? Para a Inglaterra. E quando que ela foi? Ela foi last summer. Pessoal, aí eu tenho, olha só, no final da minha frase. Então, eu posso dizer que aqui é uma expressão de tempo. Perfeito, gente. Aqui é uma expressão que a gente chama de expressão temporal. Professor, como é que eu chamo a expressão temporal em inglês? Aqui eu vou chamar de
time expression. Time expression é a expressão de tempo, é a expressão temporal. Se eu estou me referindo a tempo, então o pronome interrogativo que eu uso é o quando. Não é isso, galerinha? Quando que alguma coisa acontece. Então você já está sabendo aí qual vai ser o pronome que você vai utilizar. É o nosso quando. Não sei como é que eu digo quando em inglês. O foco não é a Inglaterra, o foco não é ela, o foco é quando que ela foi. Então, já que é uma time expression, marca aí when. Olha só. Quando que ela viajou para a Inglaterra. Beleza? Olha aqui a pergunta da nossa querida aluna aqui, a Rosane. Olha só, professor, a número 5, a resposta ou a pergunta precisa ser your. Não necessariamente, observe só, porque aqui eu tenho my brother, meu irmão. Se eu tenho meu irmão, a ideia é que é ele, he, tá bom? Então não vai ser o your, não. Lembra que esse your só estaria aí se eu tivesse... Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. Eu só teria your se eu estivesse na segunda pessoa do singular, no caso, ou do plural, né? No caso aí, se o seu sujeito fosse you, tá bem? No caso aqui, como eu tenho he, eu teria a possibilidade do him ou do his, se pronome possessivo ou se pronome objeto, tá ok? Mas nesse caso aí não, Rosane, não seria your não, tá bem? Porque o your, de novo, teria a ideia da segunda pessoa do singular e não é este o caso, tá bom? Não é este o caso. Nós temos aí a terceira pessoa do singular. No masculino, inclusive, por isso é que temos aí, olha só, o he, ele, meu irmão. Tá bom? Respondida a pergunta? Podemos ir para número 7? Dá uma olhadinha aí na number 7, olha só. A número 7, por sua vez, já vai trazer uma outra ideia. Professor, qual é a ideia da número 7? The police. Perceba, inclusive, a pronúncia. The police. Professor, a polícia, exatamente. Eu estou me referindo aí, olha só, a polícia. A polícia finalmente chegou. Professor, então eu estou falando aí, olha só, não é o foco, não é o finalmente, não é o como que isso aconteceu. E não é o verbo, não é chegou. A ideia central é a polícia. Então você percebe que na sua frase, pergunta para o verbo quem é o teu sujeito. Quem chegou? A polícia. Então aqui você vai ter, olha só, o seu sujeito. Professor, se eu tiver sujeito, eu vou marcar o quê? Eu vou marcar quem que chegou. Quem foi que chegou? Pessoa. Quem chegou? Chegou foi a polícia. Então, se eu posso marcar aqui quem chegou foi a polícia, certamente o meu adjetivo, ou melhor, o meu pronome interrogativo vai ser utilizando quem. Vai ser utilizando who. Belezinha, gente? Quem? Who. Quem finalmente chegou? Quem? A polícia. Beleza, galerinha? Show de bola? Massa demais. Vamos para número 8, hein? Vamos para número 8. Observa aí a número 8. Agora, galera, o foco da minha pergunta vai ser a resposta lá no finalzinho. Olha assim, ó, lá no finalzinho eu tenho in the morning. Observa só. In the morning. Pela manhã. Professor, se a minha resposta tem foco pela manhã, aqui de novo é uma time expression, não é? Aqui é de novo uma expressão temporal, é uma expressão de tempo. Exatamente, olha aí, ó. É uma time expression. Perceba. Essa expressão temporal certamente se refere a tempo. E quando eu tenho uma expressão referente a tempo, a minha resposta vai vir usando a expressão quando. Então, olha só. O foco não sou eu. O foco não é conversar. E nem é com ela. Nem é pela primeira vez. É pela
manhã. Então, quando que você conversou com ela pela primeira vez? Eu conversei com ela pela primeira vez pela manhã. Minha resposta, então, vai perguntar quando. Mais uma vez, utilizando aí when, já que é uma expressão temporal. Beleza, gente? Então, marca aí, ó. When. Número 8. When. Expressão de tempo. Show de bola, galera. Maravilha, hein? Maravilha. Continuemos, olha só. Agora, a gente vai para mais um grupo. Resolvemos das 5 a 8. Vamos agora da número 9 a número 12. A gente encerra esse grupo de questões e vai para nosso próximo grupo de questões, tá bom? Aqui, galerinha, eu gostaria que vocês percebessem mais uma vez quem é o foco. Na número 9, olha só, Jake and his wife. A número 10, his children. A número 11, o foco é a Espanha. Olha aí, ó, Spain. E a número 12, lá no finalzinho, eu tenho in the garden. Então, perceber quais são as referências vai te ajudar e muito na hora de responder a tua pergunta. Não esquece disso não, hein? Vai te ajudar e muito na hora de responder a tua pergunta, belezinha? Vamos lá então, olha só. 2 minutinhos para vocês responderem aí a questão 9, 10, 11 e 12. 2 minutos na tela para vocês. Então, gente, podemos? Vamos lá? Olha só, para a gente responder de novo, para a gente responder, é justamente chegando aqui, ó, em cada uma delas. Olha só a resposta da nossa querida Rosane aqui, hein? A número 9 é who. Você está coberta de razão, hein? A número 9, nós vamos ter a pergunta usando who. Professor, e por que é que a pergunta se utiliza desse who? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Aqui, olha só, o foco é Jake and his wife. Então, estou falando aí, olha só, do Jake e da esposa dele. Professor, então, eu estou me referindo à pessoa. E não é qualquer pessoa, não. É o sujeito da minha frase. Então, é pessoa, sujeito da frase. Professor, então, aqui eu já posso afirmar
que a minha pergunta vai utilizar o pronome quem. Exatamente. Então, se é o quem, nós podemos marcar logo de cara. Who. Tá resolvido. Quem, nós temos então sujeito. Quem. Mas aí, olha só. Você tem que perceber com um olhar um pouquinho diferenciado. A número 10, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. A número 10 pede um pouquinho mais de atenção. Professor, qual é a atenção que a gente deve ter na número 10? Observa só. A resposta vem assim, ó. He can't buy his children new clothes. Eita, professor. Então eu tenho ele, que é o meu sujeito. Eu tenho can't buy, não consegue comprar, que é a minha expressão verbal, minha locução verbal. E eu tenho his children. Ele não consegue comprar roupas aos seus filhos. Professor, então aqui, se eu seguir aquela lógica lá do sujeito, verbo e objeto, eu consigo perceber o sujeito, ele. Eu consigo perceber que tem dois verbos, verbo 1 e verbo 2. O verbo 1, can't, não pode, não consegue. O verbo 2, buy, que é o verbo principal, é o verbo comprar. Professor, e quem é o objeto da minha frase? Aqui você tem que perceber também que você tem dois objetos. Objeto 1 e objeto 2. Ih, professor, como assim? Quem é o meu objeto 1? His children, seus filhos. Quem é o objeto 2? New clothes, roupas novas. Ah, professor, então aqui você vai ter que ter um olhar diferenciado. Qual é o olhar diferenciado que você vai precisar para responder essa questão? É entender que agora as crianças continuam se referindo à pessoa, observe só, mas agora não é mais sujeito. Agora o meu foco é o objeto da frase. Professor, mas como é que é pessoa e é objeto? Não consigo entender, calma. É uma pessoa física, você consegue tocar, você consegue ver quem é a pessoa. Mas, quando você se refere, perceba, quando você se refere aos termos sintáticos, os termos da oração, sujeito, verbo, objeto, você entende que é o objeto sintático da frase. Ah, professor. Então, apesar de eu estar identificando que aí eu tenho pessoa, mas aí é um objeto da minha frase. Então, a pergunta vai continuar sendo quem. Mas aí você deve perceber a diferença que vai existir em inglês. Qual é a diferença? O who se refere a sujeito. O whom, olha com o Mzinho aí, olha o Mzinho, se refere ao objeto da frase. Então aí, olha só, a minha pergunta não é quem não consegue comprar roupas, é a quem ele não consegue comprar roupas. Ele não consegue comprar roupas para. Então, para quem ele não consegue comprar roupas? Ele não consegue comprar roupas para os seus filhos. Então, a número 10 precisa desse olhar um pouco mais atento. Precisa observar um pouco mais detalhadamente. Quem é o teu sujeito e quem é o teu objeto. Isso vai modificar tudo na tua pergunta, porque o teu objeto não é a mesma pessoa do teu sujeito. Se o foco está no objeto e não no sujeito, está resolvido. Então, meu pronome interrogativo vai ser whom e não who. Beleza? Então, muito cuidado, muito cuidado. Coloquei juntinhos assim, ó, 9 e 10, para que vocês conseguissem perceber a diferença entre sujeito e objeto. E a partir daí, vocês perceberem a diferença entre os dois pronomes interrogativos, o who e o whom. Beleza, galera? Podemos ir para número 11. Vamos lá? Número 11, eu tenho aqui a expressão Spain. Espanha, aqui é que é o foco, professor. A Espanha é um país. Olha só. A Espanha é um país. Se é país, eu posso identificar que é um lugar. Exatamente. Se é um lugar, uma localização, eu já posso perceber que a minha pergunta vai se referir ao
onde. Lugar é onde, galera, não tem jeito. Então, olha só. Aqui eu vou perceber que eu tenho um postcard, um cartão postal. E aí eu tenho a ideia do come from. Anota aí que é importante, hein? Esse from é uma preposição que trata de origem. Como assim origem, professor? Se eu perguntar de onde é que você é? Where are you from? Oh, I am from. Eu sou de qual origem? Eu sou do Brasil. Eu sou do Piauí, eu sou de Teresina e por aí vai. Essa pergunta do where are you from é de onde você é, qual é a sua origem. Por isso você utiliza a expressão from, beleza? No caso aí, olha, o cartão postal, o postcard, ele vem lá da Espanha. A pessoa trouxe para você, claro, com muito carinho. Então aí você percebe o onde, qual lugar. Se a minha pergunta é onde, acertou. Quem respondeu where. Parabéns, hein? Parabéns. Show de bola, show de bola. Resposta da número 11, where. Maravilha. E para a número 12, minha querida aluna está nos acompanhando aqui pelo YouTube. A Rosane mandou dizer, professor, a resposta é where. Tem certeza? Tenho. E eu também tenho essa certeza. Resposta correta. Número 12, where. Professor, mas por que você está usando esse where? Mesmo esquema, olha só. In the garden, no jardim. Aqui é uma localização. Localização. O lugar onde está acontecendo alguma coisa. Então, a minha pergunta vai se referir a onde? Mais uma vez. Professor, aqui qual é o meu sujeito? Perceba que aqui eu tenho a expressão there are. There are. Eu percebo, então, que existem, esse there are, a expressão haver no sentido de existir. Então, existem 2 cachorros no jardim. Tem 2 cachorros no jardim. Professor, e aí a minha pergunta tem como foco o local. É o jardim. Eu não quero saber se são 2 cachorros ou se são 2 gatos. Eu quero saber é que estão onde? No jardim. Então, tá aí, ó. Where are 2 dogs? Onde estão os 2 cães? Onde estão os 2 cachorros? Eles estão no jardim. Resposta da número 12. Where? Show de bola. Galerinha, vamos praticar mais um pouco. Olha só, agora eu vou ter aqui algumas perguntas. Vamos lá, olha só. Eu vou ter número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Recapitulando quais são os nossos pronomes interrogativos. Eu vou ter o where, eu vou ter o how many, lembrando aí, ó, o how many eu estou falando de quantidade, olha só, how many, quantidade. Além desses, eu vou ter o how often, professor, com how mais uma vez, olha aí, ó, how often se refere à frequência, com que frequência alguma coisa acontece. Com que frequência você estuda inglês? Com que frequência você trabalha? Com que frequência você vai a uma viagem? Eu tenho o how sozinho. Não esqueça do how sozinho. É o como. É a maneira. É o modo como alguma coisa acontece. Eu também tenho o what, o que, perguntando por alguma informação, que eu vou diferenciar, olha só, do what time. Professor, what time? Time não é tempo, não é hora. Por que eu uso what time e não when? Qual é a diferença? Esse when, ele se refere a hora. Beleza? O when é tempo de maneira geral. Pode ser semana passada, pode ser mês passado, pode ser ano passado. Então, esse where, ou melhor, when, é de tempo, mas não é qualquer tempo. Ou melhor, é qualquer tempo. O what time é que você diferencia. O what time é qual horário, que horas, beleza? Tenho também o how old, professor, mas old não é velho? É, old é velho, então aqui eu estou perguntando para a pessoa a sua idade, olha só, idade, how old are you? E o who que a gente já viu, né? Referente à pessoa. Show de bola, galerinha? Então temos aí os nossos 9. Eu vou responder o primeiro, e aí eu dou um tempinho para vocês responderem os outros 8, tá bom? Olha aí a número 1, dá uma olhadinha, ó.
are you talking to on the phone? Professor, aqui eu tenho a ideia do telefone, ó. Phone. No telefone, beleza. Aqui eu tenho um sujeito, ó. Você está falando ao telefone. Ah, professor. Então a pergunta é: com quem você está falando ao telefone? Who are you talking to on the phone? Então eu tenho o to aqui, ó. Esse to vai me dizer assim, ó. Com quem? Você está falando no telefone com quem? Então eu estou perguntando pessoa. Se eu quero saber de pessoa, então certamente o meu pronome interrogativo vai ser who. Maravilha, gente. Who? Who are you talking to on the phone? Professor, mas não é a mesma coisa lá do outro que a gente estava vendo mais cedo. Objeto é bem parecido, mas agora a tua pergunta já trouxe o to. Observa lá, ó. O to ele já vai mascarar essa ideia do objeto. Ele vai te dizer, olha, aqui é o objeto, aqui não é outra coisa não. Eu quero saber com quem você está falando ao telefone. Por isso eu utilizo apenas o who. Belezinha, gente? Vamos lá então, olha só, vamos responder número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para vocês responderem, vocês agora vão ter 3 minutinhos, tá, gente? 3 minutos é muita coisa, são 8 alternativas. Então, 3 minutos para vocês na tela. Boa atividade, hein?
E aí, gente, deu para responder? Eu tô vendo aqui, olha só que o pessoal tá aqui no chat. Ó, que maravilha, hein? A participação é sempre muito importante, viu, gente? A Rosane tá aqui, ó, respondendo todas. Isso aí dá pra gente esse gosto de gás. É muito bom mesmo. Olha só, a número 1 a gente respondeu juntos, hein? Vamos pra número 2. Olha só, a número 2 tá perguntando aí, ó, de cups of coffee. Professor, eu sei que cup parece copo, mas não é, né, gente? Cuidado aí, ó. Cup significa xícara. Então tá perguntando aí sobre xícaras de café. Professor, eu tô falando de xícaras de café que você toma pela manhã. Ah, eu tomo uma xícara só. Eu tomo duas. Tem gente que extrapola, né? Toma 5, 6 xícaras de café pela manhã. E aí, gente, quando você perguntar esse xícaras de café, você está falando de quantidade, né? Quantidade, olha só. Cups of coffee. Quantidade. Se é quantidade, então o nosso pronome interrogativo vai ser o nosso how many, não é isso, gente? How many? Quantos? Estou falando aí de quantidades. Quantos copos de café, ou melhor, xícaras de café você toma pela manhã? Atenção aí ao usually, tá bom, gente? Usually. Esse usually é geralmente. Então você está falando aí de frequência. É uma frequência aí mediana, né? Eu geralmente tomo 2 xícaras, ou só uma, ou eu nunca tomo café. Número 3, olha só. A número 3 eu tenho aqui, ó, after class, depois da aula, mas meu verbo fala going. Going é indo, é o verbo ir. Então é para onde você vai depois da aula? Ah, professor, depois da aula. Hoje é sexta-feira, hoje eu vou curtir um pouquinho, eu vou relaxar um pouco. Ou não, hoje eu vou dormir mais cedo, porque enfim, a semana foi mais cansativa. Depende de cada pessoa. Aqui, então, já que eu estou me referindo ao ir, é o para onde você vai. Então, aqui eu vou utilizar a expectativa do onde. Então, eu vou usar o where. Maravilha, hein? Maravilha. Então, aqui só rememorando. Número 2, eu estou me referindo à quantidade. Não é isso, gente? Quantidade. Já número 3, eu estou me referindo ao lugar. Olha aí, ó, onde, lugar, localização. Podemos ir para número 4? Vamos lá então? Olha só, a número 4 traz aí uma expressão-chave. Ó, a expressão-chave é a expressão busy. Professor, o que significa esse busy? Busy significa ocupado. A pessoa perguntou, você está ocupado? Mas antes a pessoa traz a ideia do fazendo agora. Então, quando eu pergunto a você, você está fazendo alguma coisa agora? Você está ocupado? Você pode me ajudar aqui em alguma coisa? Perceba, então, que a pergunta inicial, referindo-se ao ocupado, estou perguntando por uma informação. Não é isso, gente? Uma information, uma informação. Logo, a minha resposta para a questão de número 4 vai ser what. O que você está fazendo agora? Ah, eu estou ocupado. Ou não, eu estou livre, eu posso ajudar você. Eu estou estudando, estou trabalhando, e por aí vai. Professor, e a número 5? Nossa number 5. Dá uma olhadinha aí na number 5, ó. Eu tenho aqui a expressão on Monday. Segundas-feiras? Observa aí, ó, English class, aula de inglês. Professor, se eu estou falando aí de quando, eu estou falando de tempo, nas segundas-feiras. Então eu tenho aí, olha só, quando, eu tenho aí a expressão temporal. Deixa eu colocar aqui então. Estou me referindo a tempo, não é isso, gente? Tempo. Então, se eu estou me referindo a tempo, number 5, eu posso responder utilizando o pronome interrogativo when. Show de bola. Vamos para número 6. Olha só, número 6. Professor, eu estou falando aqui do weather. Olha aí, ó. Weather é o tempo. Tempo no sentido de clima. Tá bom, gente? Tempo no sentido de clima. Então, eu estou perguntando sobre o modo, a maneira. De que maneira, de qual modo está o tempo hoje? Ah, hoje está chuvoso, hoje está assim nublado, ou não, hoje está ensolarado mesmo, solzão, quente, moço.
Aqui hoje foi bem quente, apesar de ter dado uma chuvinha no finalzinho da tarde, de 5 horas às 6, mais ou menos. Então tá perguntando aí o modo, a maneira com que alguma coisa acontece, no caso aí no presente hoje, né? Então, qual é o modo? Eu tenho aí a número 6, a resposta para a pergunta, utilizando aí o how. Beleza, gente? Como? Como é que tá o tempo hoje? How is the weather today? Respondemos até a 6. Vamos para o número 7. Do you exercise? Olha aí, ó, tá perguntando sobre exercícios. E aqui vem a expressãozinha once. Anota aí que é importante. Once é uma vez, olha só, uma vez. A pessoa tá perguntando assim, você se exercita? É uma vez por semana? Ah, professor, você deve estar perguntando uma vez por semana. A pergunta aí se refere à frequência com que alguma coisa acontece. Exatamente, a frequência. Então, a minha pergunta vai ser utilizando a expressão how often. Professor, e esse T, ele pode ser pronunciado? Pode ou não, fica a seu critério. Often ou often, tá bom? How often ou how often. Show de bola? Número 8, olha só. Do you usually get up? Professor, get up é a ideia do levantar. Exatamente, cuidado. Get up não é acordar. Get up é levantar. Às vezes a gente acorda cedo, mas só levanta um pouco mais tarde. Acontece, né? Ficar curtindo um pouquinho ali a sua cama, a sua redinha, acontece. Então, get up é levantar. E aí a pergunta, olha só, a pessoa tenta adivinhar, ó. Before 6, antes das 6 da manhã, antes das 6 horas. E aí você percebe que a pessoa está se referindo a tempo. Se a pessoa está se referindo a tempo, ótimo, mas aqui cuidado, ó. A pessoa chutou a hora. Então é o tempo, a hora exata. Então aqui não vai ser a ideia do when. Aqui no número 8 eu vou ter what time. Olha só. What time. Show de bola? Vamos finalizar? Vamos encerrar? A pessoa está falando aqui, ó, 26. Ah, professor, então a pessoa está se referindo aqui certamente à idade. Olha só, tá falando da idade. Então, se a pessoa está perguntando sobre idade, a nossa pergunta vai ser utilizando how old. Quão velho, qual a idade que você tem. E aí, com isso, a gente encerra as nossas 9 perguntinhas usando os pronomes interrogativos. Gostaria de agradecer enormemente a Rosane, que está aqui acompanhando no YouTube, que respondeu todas, e parabenizar, é claro, respondeu todas de maneira correta. Então tá de parabéns, hein? Só reforçando, gente, a participação de vocês é sempre muito, muito, muito importante, porque é uma maneira da gente perceber que vocês estão aprendendo, estão avançando, estão conseguindo resolver mesmo as nossas atividades. Porque às vezes, sem esse feedback, eu não vou saber qual é o nível que eu posso, na próxima aula, aprofundar um pouco mais, está muito fácil. Ou não, se eu preciso revisar alguma coisa, já que está muito complicado, está muito difícil. Isso é importante que a gente tenha esse retorno de vocês e perceber que vocês estão conseguindo avançar, estão conseguindo aprender. Então, gente, por hoje é só. Muitíssimo obrigado pelo encontro dessa noite e eu vejo vocês na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Bye, bye. See you.